Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conforme prometi para alguns irmãos, nós vamos iniciar aqui uma exposição do sermão profético de Jesus, de Mateus 24, não é? Vou procurar ser o mais rápido possível. Não é um vídeo não é uma live de profecias humanas, mas a profecia do Senhor Jesus descrita em Mateus 24, tá? Um texto que traz até mesmo e deixa muitos irmãos confusos, tá? Mas nós vamos tentar aqui separar, tá? O relato profético de Jesus, conhecido também como sermão profético de Mateus 24. Vou estar lendo aqui a primeira parte do texto, em nome do Senhor Jesus, para os irmãos possam acompanhar. Os irmãos gostam da escatologia bíblica, e esse aqui é a maior escatologia que nós temos na palavra. Por quê? Porque é a escatologia do próprio Senhor Jesus. É Jesus dizendo as coisas que haveriam de acontecer, tá? Então, aqui nós temos o sermão profético de olhai, não assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas essas coisas são o princípio de dores. Deixa eu abaixar o som aqui um pouquinho. Então, irmãos, esse texto aqui que nós lemos, para uma melhor compreensão, tá, de Mateus 24, nós temos que dividir ele, tá, em três assuntos. Onde vai aparecer esses três assuntos? Eu já vou falar para vocês já quais são os três assuntos que tem esse texto aqui. Todos, de Mateus do verso 1 até o 51. Quando Jesus saiu do templo, tá, os seus discípulos olharam para aquelas pedras. Segundo alguns estudiosos, teria pedras ali de 400 toneladas. E os discípulos disseram assim: olha que pedras. E Jesus vai falar: vai cair tudo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Tá? E aí passa algum tempo, né? Do verso 2 para o verso 3 não diz quanto tempo, mas passou algum tempo e Jesus vai dizer: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos em particular. Jesus está saindo do templo, está de forma pública, tem muitas pessoas perto, e os discípulos dizem: Senhor, olha aí, Senhor, essas pedras. Olha que pedras maravilhosas, olha que tempo. Jesus vai cair tudo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí passa-se algum tempo, do verso 2 ao verso 3, já passou algum tempo. Por quê? Porque antes Jesus estava no templo, ou saindo do templo, e agora Jesus aparece assentado no Monte das Oliveiras. E os discípulos dizem: Senhor, em particular. Ou seja, já estava em outra situação. Então os discípulos ficaram com aquilo na cabeça: o tempo vai cair, vai acontecer coisas em Jerusalém. Eu creio que eles tinham conhecimento dos textos proféticos, que está em Zacarias, por exemplo, fala da volta do Senhor Jesus, porque até então não tinham eles os ensinamentos de Paulo, 1 Coríntios 15, não tinha
porque até então o templo não tinha caído, mas hoje nós sabemos que o templo caiu, não ficou pedra sobre pedra no ano 70, onde os romanos invadem lá e derrubam, e segundo o historiador Joséfo, tá, o templo ele não ia ser derrubado, mas as legiões que vêm com Tito são legiões da Síria, do Egito, são povos que odeiam Israel, são a descendência dos ismaelitas, tá? Eles vêm com um ódio mortal contra os judeus. E ele está com fogo no templo. E para recuperar o ouro que era revertido, entrou nas frechas das pedras para recuperar o ouro. Teve que tirar pedra por pedra, porque o povo quis o ouro. Então se cumpriu a palavra do Senhor no ano 70 depois de Cristo. Quando se cumpre esta palavra, então nós temos um marco inicial da onde começa a cumprir essa profecia que os discípulos não tinham. Então, a partir do verso 4 até o verso 8 é o princípio de dores, a qual nós já vamos falar em que nós estamos. E só tem 2 lugares nesse texto todo que nós podemos precisar sem medo de errar, tá? Porque o Senhor não estabeleceu tempos e datas para nós homens, né? Pedro vai dizer isso em Atos capítulo 1. Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel. E Jesus falou para Pedro, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Recebereis virtude, semente e testemunho. Ou seja, Jesus está falando, vocês não precisam saber do tempo das coisas acontecerem, vocês precisam receber poder e pregar o Evangelho, tá? Mas aqui nesse texto está dando 2 datas para nós. Primeira data, ano 70 depois de Cristo, quando se cumpre essas coisas, que Pedro diz, quando serão essas coisas? E Jesus começa a citar certamente após o ano 70 depois de Cristo. E a outra data que o texto nos dá, ou não a data, mas o tempo específico, é no verso 15. Esta aliança, tá, pressupõe-se que é uma aliança de paz, mas o texto não diz que é de paz, diz que é uma aliança. Tá? Muito provavelmente entre Israel, palestinos e aquela região ali que é o barril de pólvora em que o centro do mundo está, que é Israel. Tá? O relógio escatológico gira em torno de Israel. Muitas pessoas têm em mente que o anticristo virá uma pessoa, quem sabe, dos Estados Unidos, da Europa, né, trazendo paz para o mundo, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ele foi uma aliança com muitos, não é com todos. E muito provavelmente em Israel, porque Israel é a bússola do mundo, é o relógio escatológico de Deus, e a Bíblia diz que ele vai cessar esta aliança, ele vai quebrar no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio depois. O que ele vai fazer 3 anos e meio depois? Ele vai entrar no templo, Paulo vai dizer isso em 2 Tessalonicenses 2. Tá ruim de acompanhar o raciocínio aí, irmãos? Eu acredito que não, né? Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo vai falar que o anticristo iníquo, ele vai sentar no templo querendo parecer Deus e ser como Deus. O Senhor vai desfazer ele pela sopro da sua boca. Quando é que ele vai sentar no templo querendo parecer Deus, receber adoração e fazendo com que os judeus, que muito provavelmente vão estar oferecendo sacrifícios, daí é que vem a ideia de que o templo terá que ser reerguido, porque os judeus vão estar lá na antiga aliança ainda, não vão ter recebido Cristo ainda. Israel só se converte quando Jesus voltar de fato e de verdade. O Senhor salva toda a nação. Mas fora isso, só alguns judeus que reconhecem hoje Jesus como Messias, chamados judeus messiânicos. Porque Paulo vai dizer em Romanos 11, não queremos, irmãos, que ignoreis este segredo, porque o endurecimento vem em parte até que todo Israel seja salvo. Então Israel está endurecido em parte, tanto que Paulo é judeu e muitos judeus creram em Cristo, né? E hoje tem muitos judeus que creem que Jesus é o Messias, Yeshua.
Então no verso 15 vai dizer que é um anticristo, ele vai estabelecer a abominação da desolação. E daí vem os macabeus, né, Jonatas Macabeus, eles se revoltam, vem a revolta, eles vão lá e vencem o exército, né, de Antíoco Epifanes, e faz a festa da dedicação. Esta festa da dedicação é que é chamada também festa da purificação do templo, devido ele ter matado um porco, né, Antíoco Epifanes, ele faz essa festa. Tanto é verdade que Jesus, em João 10, ele está nessa festa da dedicação, tá? Ele está na festa da dedicação, essa festa que foi estabelecida ali. Agora, só não se cumpriu esse texto ali, de forma, de fato, de verdade, totalmente, porque Jesus, depois disso, vai dizer: quando vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que ele entenda. Então Jesus vai citar, depois desse acontecimento de Antíoco Epifanes, ele vai citar que vai haver ainda essa abominação da desolação, ou seja, o que aconteceu com Antíoco Epifanes foi algo, digamos assim, cumpriu-se em parte, mas não total. Senão Jesus não falava, ó, vai se cumprir, vai ter uma abominação no templo. Jesus vai falar, então que ele entenda. Então essa é a primeira parte. Então vamos lá, do verso 4 até o verso 15 está acontecendo a metade da grande tribulação. Do verso 4 até o verso 8 está se cumprindo em nossos dias. Então no verso 4, depois de Cristo, até o verso 8 nós temos, tá, os nossos dias acontecendo, em que Jesus vai dizer: cautelai-vos que ninguém vos engane, ouvidas de guerra, rumores de guerra, não assusteis que é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Esta parte aqui, nós vemos Jesus falar sobre muitas coisas que vêm acontecendo, que muitos vêm em nome de Cristo. Depois vem as dores de parto. Agora nós estamos no princípio das dores. A tendência das dores é irem se agravando. Não pense você, tá, que você vai ter um céu na terra, tá, porque isso é falso evangelho. Se nós estávamos já no princípio das dores há bastante tempo, imagina o que vai acontecer daqui para frente, não é?
Paulo vai dizer que quando eles disserem que a paz, né, a tranquilidade, a prosperidade lhes sobrevirá repentina destruição como as dores daquela que está de parto. O mundo busca a paz, não se iluda. O anticristo ele vem no cavalo branco, simbolizando a falsa paz. Então o mundo busca a paz, aleluia. Mas nós buscamos ao Senhor, aleluia. Nós buscamos a palavra. Então o cumprimento profético ele está já em adiantado cumprimento, irmãos. Do verso 9 até o verso 14 vai falar também dos nossos dias e da primeira parte da grande tribulação, tá? Porque se no verso 15 já é metade da grande tribulação, então a outra metade da grande tribulação só pode estar do verso 14 voltando até o verso 9, até o verso 8. Então como é que isso funciona? Como é que isso acontece, irmãos? A palavra de Deus tem textos proféticos que se cumprem, tá? Literal totalmente, também em parte em alguns momentos. Do verso 9 até o verso 14 está se cumprindo também nos nossos dias de forma parcial e vai se cumprir totalmente na sua plenitude conforme vai se agravando as dores de parto. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, Joel 2, 28 em diante, em que diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os seus filhos profetizarão, terão visões. O cheiro da Espírito se cumpre, Atos 2. Então, esta profecia de Joel se cumpre de forma parcial e depois na sua plenitude no fim dos tempos. Assim também esse texto aqui, que nós vamos ler agora do verso 9 até o verso 14, se cumpre também nos nossos dias e se cumprirá de forma total na sua plenitude na última fase, tá, da grande tribulação. E também tem mais uma série de coisas que vai acontecer aqui. Depois nós vamos ler. Verso 9. E então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, serei odiado por toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros odiarão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade ao mundo, de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gente, então virá o fim. Muito bem, amados e queridos irmãos. Esse texto aqui, porque se cumpre de forma parcial nas nossas vidas? Porque o texto vai falar que o evangelho do reino será pregado em testemunho a toda a gente. Nós que somos gentios, existe um evangelho liberado para nós. Paulo vai citar ele, que é o evangelho da graça. Tá? Você vai ler, leia bastante, amados e queridos irmãos. Irmãos que não têm costume de ler, leia bastante Gálatas, Romanos, Filipenses, Colossenses, que está recheado do evangelho da graça para nós. O evangelho do reino é um evangelho que foi confiado a Mateus. Mateus, né? Você vai ler o texto bíblico dizendo em vários pontos que os judeus, Mateus, os discípulos, foram-lhe confiados para ele o evangelho da circuncisão. O Paulo, o evangelho aos gentios, que é o evangelho da graça. Tá? Então esse evangelho do reino será pregado. Aonde vem a confusão? Aqui começa a confusão dos pós-tribulacionistas. Por quê? Porque esse evangelho do reino pregado em testemunha a toda a gente. E porque também essa palavra
Ciro-fenícia, que é uma gentia. Ela vai falar: Senhor, me ajuda, me socorre. Jesus não vai responder. Ela vai adorar. O Senhor vai falar: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ela vai adorar o Senhor. E Jesus vai falar assim: não posso pegar o pão que está na mesa e dar para os cachorrinhos. E ela vai falar: sim, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do Senhor. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 11 ainda, que se Deus não poupou os ramos naturais, então teme que não te poupe a ti também. Ou seja, o que Deus requer de nós? Que nós devemos temê-lo. Agora em Cristo Jesus, né, em Efésios 2 vai dizer que nós, dos dois povos, o Senhor fez um. Judeu em Cristo é a igreja e gentil em Cristo é a igreja. Ok, irmãos? Então, João vai sintetizar isso melhor quando diz que o Senhor veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, o evangelho do reino vai voltar a ser pregado para os judeus. Como é que eu sei disso? Aí você vai voltar para 70 semanas de Daniel. Eu creio que, tomara que os irmãos tenham o costume de ler a Bíblia, tá? Porque se você não ler a Bíblia, você não vai entender. Mas se você tem o hábito de ler a palavra, se ama a palavra do Senhor, você vai entender o que vai ser falado agora. Daniel capítulo 9 vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, tá? E aí Daniel recebe a revelação de anjo Gabriel. Gabriel vai até Daniel e fala assim para Daniel: Daniel, entende o que eu vou te falar? Porque 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a santa cidade de Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a santa cidade de Jerusalém. Para quê? Para espiar a iniquidade, para dar fim ao pecado, né? Para trazer justiça eterna, para selar a visão, para ungir o santo dos santos. Em outras palavras, o que o anjo está falando? 70 semanas, claro, profético. Que seria desde da restauração, da repatriação do povo, saindo do cativeiro, até o Messias ser tirado, seriam 62 semanas, que se cumpriu literalmente ao pé da letra, que são, se não me engano, 434 anos que demora desde a edificação novamente de Jerusalém, da repatriação do povo judeu no cativeiro, até Jesus ser morto, se cumpre de forma literal ao pé da letra. Só que então 7 mais 62 dá 69 semanas. Então, uma semana profética de Daniel falta cumprir-se uma semana, que equivale a 7 anos. Quando Jesus morre, que o Messias é tirado, então Deus para de tratar com Israel por hora. Então abre-se um parêntese para que os gentios entrem, que somos nós. Deu para entender até aqui, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que dá para os irmãos entender essa parte da escatologia, fica clara. Porque se Deus estava tratando nas 69 semanas com Israel, por que agora ele não trataria com Israel novamente na última semana, hein? Então, essas semanas, que são 70, elas param-se de contar quando Jesus morre. Por quê? Porque Israel não reconheceu o Messias. E para selar a visão, ou seja, para fechar o pacote da visão e cumprir-se tudo, Israel precisa crer que Jesus Cristo é o Messias. Então parou-se a contagem para que nós fôssemos enxertados, para que nós entrássemos. Daí vem a palavra que foi falada, que o Senhor veio para os seus não receberam, então todos quanto receberam. E Paulo vai dizer: não ignore esse segredo, para que vocês não podem ignorar esse segredo, não devem ignorar, né, esse mistério, para que vocês não venham errar. Por quê?
Porque convém que Israel foi endurecido em parte, ou seja, endurecido em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é plenitude? Qualidade de pleno, de repleto, até que todos os literal, porque muitas pessoas dizem assim, mas antes de Jesus voltar, o Evangelho será pregado, mas não está escrito isso aqui que o Evangelho é o Evangelho da graça. É o Evangelho do Reino, que é diferente. Tá, irmãos? Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, outras partes aqui têm se cumprido de forma parcial, porque nós vemos pessoas na Síria, né, no Egito, no Afeganistão, no Iraque, pessoas sendo degoladas. Então, muitos são mortos por amor a Cristo nessa época. Tá? Tem surgido falsos profetas. E o Senhor disse, vai, porque assim acontecerá e assim prosperarás. O Senhor Deus disse para aquele espírito que ele ia conseguir fazer aquilo. E Micaías vai dizer, eis que esse espírito de mentira tem falado na boca dos teus profetas aí. Aleluia. Então isso vai acontecer nos dias do anticristo. Tá? Quem não teve amor da verdade,
que no amor a Jesus, que no amor à palavra, no amor à verdade, o que vai acontecer com ele? Vai ter um espírito de engano, tá? Que a Bíblia diz que Satanás, segundo Tessalonicenses 2, ele virá, o anticristo virá com a eficácia de Satanás, com sinais e prodígios de mentira, e as pessoas dirão, oh, realmente é Deus. E isso já está acontecendo nos dias de hoje. Você precisa ter o dom de discernir os espíritos para não acreditar em todo milagre. Não é todo milagre que é de Deus, tá? Você fala assim, só Deus faz milagre. Não, existem falsos milagres. Cuidado! Deus faz milagre? Faz. Tá? Mas você precisa discernir que tem muito lugar aí que não é Deus que está fazendo os milagres. E para isso você tem que amar a verdade do Senhor. Aleluia. Então, este evangelho do reino será pregado nesse período aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Pelos judeus, salvo da onde vem a confusão hoje. Que eles falam, o evangelho vai ser pregado, né, em toda a gente. Não, irmãos, aleluia. Mas mesmo assim, o evangelho da graça, eu creio que já foi pregado em todos os continentes, em todos os lugares. Eu creio, mesmo porque Jesus vai dizer que semeias testemunha em Jerusalém, Samaria até os confins da terra. Como Jesus diz isso, que ele seria um testemunho até os confins da terra, Jesus vai dizer isso lá em Israel, irmãos. Onde eram os confins da terra? Era aqui no Brasil, que sequer existia esta nação, só tinha mato, devia ter índio, né, muito de forma rudimentar, mas os confins da terra era justamente aqui. E esse evangelho já chegou aqui, lá o evangelho já chegou até primeiro. E para ser salvo, eu só sei que vai ter gente salva na tribulação, porque a Bíblia vai dizer isso em Apocalipse 15 e Apocalipse 20. Os que saíram vitoriosos da marca da besta estavam diante do trono de Deus. Né? Ou seja, não morreram. Foram mortos, mas não negaram a Cristo. Tá? Então, nesta época, eu só sei que será salvo por causa disso. Mas muita gente que estava em adultério, estava em pecado, ele não subirá. E vai ter que dar a vida nesta época, então, para poder ser salvo. Então, no verso 15, já está na metade da grande tribulação. O que vai acontecer daí para lá, irmãos? O que vai acontecer a partir do versículo 15? Pedir aos irmãos que possam compartilhar esse vídeo, essa live, para que ele fique salvo aí, em nome de Jesus, está com alguns irmãos. Que minha câmera grava cerca de 40 e poucos minutos e depois ele vai ter que reiniciar um novo vídeo. Aí, quando acabar essa parte, eu vou fazer a parte 2. Não é? Então, a partir do verso 15, nós já estamos na grande tribulação, na metade, como nós vemos em Daniel 9:27. Aí por que nós agora vem uma parte clássica que vai ficar clara para muitas pessoas? Por que esse texto aqui está falando não para nós, irmãos gentios? A igreja muito provavelmente já foi arrebatada nesta época. Eu não vou falar que foi, porque a Bíblia diz que aquele dia nem hora ninguém sabe. Mas muito provavelmente foi. Por quê? Porque nesse texto aqui vai estar falando para judeus. Verso 15, como visa a abominação da desolação, que falou para Daniel, quem está no lugar são que ele entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui do Brasil. Alguns de vocês estão na Judéia? Fuja para os montes. Quem estiver morando em Brasília, por exemplo, que não tem monte. Quem estiver em outros estados, tem muitos estados que não tem monte. Onde eu moro aqui em Jacarepaguá tem monte. Tá? No Rio de Janeiro tem muitos montes. Mas em muitos lugares não tem monte. Então essa parte aqui da palavra tem que ser entendida de forma literal. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Claro que ele está falando que quando
também está outro elemento judaico, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, né? Isso está escrito em Apocalipse capítulo 1, João vê Jesus no dia do Senhor, tá? Em outros textos também, agora não lembro de cabeça, se não me engano, 2 Coríntios 16, o primeiro, vai falar sobre o dia do Senhor para coletas, que é domingo. O dia do Senhor chama de domingo, por quê? Porque Jesus ressuscita no domingo. Então, conforme Jesus ressuscita no domingo, ele é chamado dia do Senhor. Tá? Mas aqui vai dizer, orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Por quê? Que eles tinham que orar para que a fuga não fosse no sábado. Porque se fosse no sábado, eles seriam pegos. O judeu ortodoxo, obediente à lei, ele tem um limite de andar no sábado. O caminho no sábado é limitado, não é muito comprido. Eu não lembro agora de cabeça, mas é 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, pouquíssimos. Então você não pode fugir no sábado. Eu te faço a pergunta, qual a diferença para nós, irmãos? Se chegasse uma perseguição para nós, no sábado ou no inverno, qual a diferença é fazer aquilo para nós no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro não existe inverno. O frio daqui é 20 graus. Em muitos lugares isso é calor, né? Aqui para nós 20 graus já é frio, inverno. Então os países que são tropicais não há este inverno todo. A não ser que esteja falando para um lugar que tenha neve, lugar como Israel, como nos Estados Unidos. Fora isso, para nós esse texto não tem sentido, nem também o sábado, porque se tiver que fugir, nós iremos fugir, correr 3, 4, 5, 10 dias, não ia parar, a não ser que estivesse falando para Israel, não é? Então o texto está falando, orai para que a vossa fuga não seja no sábado, porque está falando para Israel. Então muita gente faz confusão aqui. Esse texto aqui, Jesus não está falando até agora para a igreja. Você vai ver Apocalipse 3,10 dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra para tentar todos que habitam sobre a terra. Eu já fiz um vídeo aí sobre o arrebatamento, tá? Quem quiser ver aí, botei no grupo Mensagem da Bíblia, tem lá também na minha página Evangelismo Internacional. E está falando justamente sobre isso, sobre a diferença de arpazô e parousia. Aqui nesse texto tem hora que ele vai falar do arpazô e da parousia. Qual a diferença? Arpazô, a palavra grega que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diante, diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. A palavra arrebatado ali no grego é arpazô, que significa uma retirada repentina e violenta de uma parte para outra. Tá? Então ali arrebatamento é arpazô. Quando fala da vinda de Jesus, em momento algum está falando arpazô, mas diz parousia, que é uma volta visível de Jesus. Então a volta de Jesus é uma só, não são duas voltas, mas muitas pessoas falam que é na primeira vinda ou na segunda vinda. Quem não falou a primeira vai na segunda, não diz isso. É uma volta só, com dois atos acontecendo. A primeira parte da volta de Jesus, nós vamos encontrar nos ares. Ele não vai pisar na terra, tá? Nós vamos encontrar nos ares. Já a segunda volta, diz em Zacarias 12, que o Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras e os montes se fenderão. Que mistério, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então,
essa grande tribulação, além da perseguição, pessoas morrendo, vai haver meteoros, vai haver demônios voando pelos ares, matando as pessoas com fogo e enxofre que sai da sua boca. Isso está em Atos capítulo 9, no Apocalipse capítulo 9, vai haver água virando sangue, uma grande tribulação sobre a terra, o sol queimando, matando pessoas de calor, enfermidades que as peles das pessoas vão cair no chão, daqueles, claro, que fizerem parte justo com o ímpio. Tá? Aí já vai entrar também outro assunto, para que os irmãos possam ver o vídeo sobre o arrebatamento, que vai falar sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é para castigar os ímpios, não o justo. Então esse texto aqui está falando sobre a grande tribulação que virá sobre o mundo, mas Deus vai livrar o seu povo, aleluia. Então vale a pena ficar firme, vale a pena vocês perseverarem, aleluia. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Esses escolhidos aqui, irmãos, é justamente aqueles que vão se converter na grande tribulação, que são escolhidos por Deus, e principalmente o povo judeu. Tá? Que nessa época da tribulação, todo Israel que estiver vivo será salvo. A Bíblia diz, então, todo Israel será salvo na vinda do Senhor. Então eles estão passando por um sério tratamento. Esse escolhido, inclusive eu falo sobre isso também no vídeo, quem quiser vai no meu canal aí, em nome de Jesus, no YouTube, que eu vou falar sobre as colheitas de Israel, tá? E a ressurreição dos santos. Você vai entender por que está falando sobre os 4 cantos da terra. O que significa isso nas colheitas? Aí alguém diz, vou aproveitar para só dar uma pincelada naquilo que está sendo falado nesse vídeo sobre as colheitas de Israel e a ressurreição dos santos. Alguém diz assim, mas Apocalipse 20 vai falar que esta é a primeira ressurreição, bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Aí o gênio pró-tribulacionista vai dizer, então aqui é a primeira ressurreição, tá vendo? Então foi aqui que Jesus veio, porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. É porque eles não entendem o princípio da escolha de Israel. Tudo que acontece na lei de Deus, no Antigo Testamento, Hebreus 10:1 vai dizer que são sombra das coisas que haveriam de vir, e não a imagem exata das coisas. Então a lei tem uma sombra das coisas que há de vir, não a imagem exata. Então a lei são sombras. O que diz lá na lei sobre a lei das colheitas? Em Levítico, se não me engano, ou seja, Jesus, ele é, por isso que quando Maria vai tocar em Jesus, ele vai dizer, não me toques agora, Maria,
porque eu não subi ao Pai, vosso Pai. Quando ele diz para o malfeitor, hoje estarás comigo no paraíso, ele está dizendo, hoje estarás comigo no paraíso em espírito. Porque o corpo de Jesus está na sepultura. E ele vai dizer, ao mesmo tempo que o seu corpo está na sepultura, ele vai dizer, hoje estarás comigo. Então Jesus está em espírito no paraíso, com o malfeitor. Mas depois ele vem para a terra, ressuscita, né? Ressuscita e diz lá no Japão, foi tão forte o terremoto, tá, na profundidade tão forte, mas foi tão forte que mexeu no giro da Terra, tá? A rotação da Terra ela aumentou em 0,000 não sei quantos segundos. Então nessa época vai haver tantos fenômenos, né? Vai ter montanhas caindo do céu, vai ter terremotos que como nunca houve, morrerão milhares de pessoas. Então esses dias serão abreviados. Se hoje, que é hoje, nós já percebemos isso, você nunca percebeu, irmãos? Você nunca percebeu que às vezes parece dizer assim, nossa, o ano passou tão rápido. Esses dias serão abreviados, tá? Esses dias serão mais rápidos. Tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também eu tenho outro vídeo falando sobre o estudo de Apocalipse capítulo 12 e a grande tribulação, em que vai falar que o dragão que desceu, ele teve grande fúria, sabendo que seu tempo era pouco, e como ele não conseguiu destruir a mulher que é Israel, em Apocalipse 12, a Bíblia diz que ele foi fazer guerra contra os santos, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quem vai estar guardando nesta época? Aí os adventistas sequestraram esse versículo, não é a gente que está falando, não, é engano seu. Esse texto está falando dos judeus messiânicos que se converterão, que nesta época guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tá? Então, o outro Israel vai ser escondido, a outra parte de Israel, que é o Israel não convertido, porque senão não vai sobrar nada. E Deus prometeu que ia salvar um remanescente. Ok, irmãos? Aleluia. Então ele já falou, surgirão falsos cristos, que está incluído também, né, o anticristo falso profeta, este que o boletim predito. No verso 26 diz,
faixa, não tinha nada, não tinha programa de televisão, nada, mas ficava cheio de pessoas e o culto era uma bênção. E aí, o Espírito Santo, antes de eu falar, ele falou comigo. Ele mostrou a igreja e disse: se tivesse placa de divulgação, muitos viriam. Mas desse jeito, só vem quem eu envio. Aleluia. Então o que está dizendo aqui, amados irmãos? Jesus não precisa de placa, irmãos. Jesus não precisa de divulgação, nada disso. Eu sou uso a internet para aproveitar. Edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não lhe prevalecer contra a igreja de Deus vivo. Não, tu és o Cristo de Deus vivo. Também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não lhe prevalecer contra ela. Então Jesus vai falar ali da igreja, tá? Mas em outras partes ele não fala da igreja porque ele veio para os seus. Dá para os irmãos entender que Paulo foi levantado para pregar para nós, os gentios, e deixou um monte de cartas escritas para nós, coisas que Jesus não falou.
A grande tribulação não será assim. Então não se iluda. Tá? Se prepara-te. Isso que diz Amós 14. Prepara-te, Israel, para encontrar com o seu Deus. Ele virá no abrir e fechar de olho. E já é outro assunto também. Da última trombeta também tem esse vídeo falando sobre a última trombeta. Que não é a trombeta de Apocalipse. Tá? Não se iluda. Que é a trombeta da festa das trombetas. Assim como as colheitas. Olha só, irmãos. Jesus, ele cumpre tudo que está na lei. Ele cumpriu a Páscoa, porque a Páscoa judaica era matar um cordeiro, tá? E comer pães sem fermento.